corrupção mata. E essa não é só uma frase simbólica. Eu vou te provar por quê. Lá em 2020, no auge da pandemia, o Consórcio Nordeste contratou uma empresa para a compra de respiradores para pessoas que estavam ali no hospital sofrendo com a Covid-19. Essa compra de respiradores foi de aproximadamente 50 milhões. Pois é. E agora a Polícia Federal está investigando e descobriu que esses itens médicos, os respiradores, nunca foram entregues pela empresa contratada, a então Handcare, que foi uma empresa contratada pelo Consórcio Nordeste, que na época era presidido por ninguém menos que Rui Costa. Sim, o atual ministro da Casa Civil. Mas como que o pagamento então foi feito? Foi feito de forma antecipada, sem qualquer ligação com os itens. E o pagamento foi realizado a empresas e pessoas, também sem qualquer ligação com respiradores ou a entrega deles. Mas para onde que foi o dinheiro então? O dinheiro foi gasto por essas pessoas e empresas que receberam ilegalmente esse dinheiro para comprar carros de luxo e para pagar faturas enormes de cartão de crédito. Enquanto isso, as pessoas morriam nos hospitais. Mas naquela época, o único culpado, o genocida sobre essas mortes, era outro. Enquanto isso, o Rui Costa, que avaliava esses contratos, que assinava esses contratos, hoje foi inocentado pelo Tribunal de Contas da União. Sim, mais um crime passa longe da atrocidade que é passar o batom numa estátua, não é mesmo? E para fechar, eu vou deixar esse vídeo do jornalismo brasileiro, que hoje admite que na época estava empenhada com a narrativa contra o então genocida, assumindo que não dava tempo para investigar pautas como essas, porque eles precisavam falar o tempo inteiro que o Bolsonaro era o responsável por todas as mortes dos pacientes de Covid. Como a Aguirre bem explicou, essa é uma história que não é nova. Essa história apareceu várias vezes na CPI da Covid e naquela época ela era bradada pelos bolsonaristas para justificar o negacionismo de Jair Bolsonaro. Sempre tinha alguém para falar dessa história dos respiradores e a gente estava tão perdido, digo nós, a opinião pública, os políticos, a própria CPI, naquela confusão toda, daquele negacionismo tão intenso de Jair Bolsonaro, que estava até difícil olhar para esse crime porque não dava para justificar aquele negacionismo de Jair Bolsonaro, né? Então tomara que agora, com mais calma, a gente consiga realmente ir fundo nessa investigação e colocar na cadeia quem desviou dinheiro de quem estava morrendo sem ar. Pois é, a gente viu que, sim, a corrupção mata, mas a mentira e a censura também.